Coach e mentoring são processos de aprendizagem e desenvolvimento pautados em diálogos construtivos. Esses processos eles ocorrem por meio de um relacionamento singular, preferencialmente um a um, entre um especialista e um aprendiz que busca adquirir novos conhecimentos e habilidades para ampliar sua efetividade pessoal e profissional. Como são processos que promovem o autoconhecimento, o aprendiz também é estimulado a investigar e revisar seus modelos mentais habituais, que por vezes são os responsáveis pela falta de poder pessoal e baixa capacidade de realização e satisfação. Tanto o coaching quanto o mentoring visam oferecer condições para que o aprendiz construa e adquira com total autonomia, maturidade e autorresponsabilidade melhor domínio pessoal e aprenda as competências necessárias para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Mas qual é a diferença entre o coaching e o mentoring? Eu gosto de definir coaching como um processo de desenvolvimento e aprendizagem individualizado que tem como prioridade o repertório e experiências e as soluções vindas do próprio aprendiz. Portanto, o especialista, que aqui vamos chamar de coach, ele se utiliza de ferramentas de diálogo para instigar o aprendiz a descobrir, por meio da autorreflexão, a busca das respostas para suas próprias questões dentro de si mesmo e de forma autônoma. O diálogo é a ferramenta básica do processo, e os teóricos da aprendizagem eles afirmam que o bom diálogo é baseado em 3 condutas básicas: escuta ativa, argumentações e indagações. Num processo de coaching, o especialista não deve dar conselhos, nem direcionar e muito menos dar soluções às questões do aprendiz. Há um valor pela indagação, pelo questionamento reflexivo, que busca fortalecer a autonomia do aprendiz e estimula o seu aprender a aprender. Mas não podemos perder de vista que esta forma de aprender não é novidade. As origens da prática do questionamento, como processo de aprendizagem, vêm lá do mundo grego, pela influência do filósofo Sócrates, que desenvolveu o conceito da maiêutica, ou o parto das ideias, que consiste basicamente em fazer perguntas e estimular o pensamento a partir daquilo que não se conhece, possibilitando então ao aprendiz o conhecimento de si mesmo, da sua mentalidade e dos seus padrões. E de forma simples, o coach é um diálogo de aprendizado. Um gestor interessado em construir uma cultura de aprendizado e autonomia em sua equipe deve usar essas mesmas condutas básicas de diálogo, especialmente as indagações. Uma pergunta bem elaborada para o liderado tem o potencial de estimular o seu protagonismo, instigando-o a buscar a sua resposta com base na sua própria referência, no seu próprio repertório, na sabedoria interna e na curiosidade. Isso ensina-o a pensar com autonomia e iniciativa. E essa prática, quando dentro de um contexto de um gestor, ela é chamada de leader coach. Mas quando se trata de um processo de coaching mais tradicional, realizado por um profissional de coaching, que segue uma metodologia e envolve uma certa quantidade de sessões, é preciso seguir algumas diretrizes. O ICF, a International Coach Federation, mapeou 11 competências do coach profissional, que buscam padronizar o processo de coaching, visando garantir melhor qualidade e segurança para o cliente. As 11 competências são: 1. Cumprimento das diretrizes éticas e padrões profissionais. 2. O estabelecimento de um acordo. E essas competências visam estabelecer os fundamentos do processo de desenvolvimento. 3. Estabelecimento da confiança e intimidade com o aprendiz. E 4. Presença em coaching, que visam co-criar o relacionamento entre o profissional e o aprendiz. 5. Escuta ativa. 6. Questionamentos instigantes. 7. Comunicação direta, que visam garantir uma comunicação mais efetiva por parte do coach. 8. Criando conscientização. 9. Desenvolvendo ações. 10. Planejamento e definição de metas. E 11. Gestão de progresso e responsabilização, que objetivam facilitar o aprendizado e alcance de resultados pelo coach. Para ser um coach profissional, é importante ter uma formação específica e dominar essas 11 ferramentas ou competências com maestria. Portanto, não basta ter um certificado. É um processo longo, que exige também a orientação de uma mentoria, de um profissional
de coach gabaritado, com mais experiência que você. E o mentoring? Assim como o coaching, o mentoring também é um processo de desenvolvimento de aprendizado individualizado, mas a prioridade é o aprendizado do aprendiz com base no repertório do mentor, que transfere a sua bagagem, seus conhecimentos e o seu know-how para o mentorado. Diferente do coaching, o mentoring exige o que chamamos de senioridade, especialmente definida por uma experiência destacada e relevante naquela área de conhecimento de interesse do mentorado. Um mentor, quando bem treinado, também se utiliza das mesmas condutas básicas do diálogo construtivo, praticando a escuta ativa, as indagações e de forma mais ativa as argumentações, pois o seu propósito não é somente estimular a reflexão, mas também transferir o seu conhecimento. Todos nós dominamos conhecimentos que podem ser transferidos para os outros. E se nós pensarmos bem, nós vamos descobrir que já praticamos mentoria involuntariamente com qualquer pessoa que temos algum tipo de relacionamento ou influência, como os nossos filhos, sobrinhos, amigos e liderados, na medida em que transferimos os nossos saberes e exemplos de conduta para eles. Da mesma forma, já recebemos conhecimentos e exemplos de pessoas que nos influenciaram, os nossos pais, os nossos avós e os nossos líderes também. Portanto, todos nós já somos mentorados e mentores em nossa essência. Mas na medida em que percebemos o valor dessa prática, podemos realizá-la de forma voluntária e mais consciente, para fomentar o desenvolvimento e aprendizado para os outros e também para nós mesmos. Um mentor, ele exerce determinadas funções ou competências, que quando realizadas de forma consciente, acelera o desenvolvimento do aprendiz. São atributos do mentor, por exemplo, a orientação direta, a proteção para que ele não se exponha a riscos ou cometa erros de conduta, mas também esse mentor tem a função de proporcionar mais visibilidade ao mentorado e até patrociná-lo para oportunidades de crescimento profissional dentro da própria empresa. Essas são as funções instrumentais ou trabalho e carreira, como nós chamamos. O mentor também ele exerce aceitação pelo mentorado, sem qualquer tipo de julgamento. Confirmação e reconhecimento pelo seu esforço e dedicação para aprender. A escuta e o aconselhamento nos dilemas vividos pelo mentorado. E por ser um processo mais longo que o coaching, essa relação ela poderá evoluir para uma amizade mais profunda. Essas são as funções que nós chamamos socioemocionais. E uma outra função muito importante nesse processo é a modelagem, pois pela convivência e a admiração que o mentorado alimenta pelo mentor, este passa a ser uma inspiração de conduta pessoal e profissionalismo, tornando-se um exemplo de vida para o mentorado. Eu espero que este vídeo contribua para o seu entendimento desses dois processos de desenvolvimento e aprendizagem, que certamente reúnem diferenças e semelhanças bastante peculiares. Tudo de bom para você e até a próxima.